Olá, boa noite, Dani. Oi, querido, como que você está? Muito bem. Prazer estar aqui contigo, né, para falar desse tema, né? Você falou que não tem a ver com lançamento, mas tem tudo a ver com sombra, com luz, com cuidados. Então, agradeço ter me convidado para participar também dessa temática junto contigo. Joia. Eu fico assim, Renê, um pouco agoniada dessas palavrinhas subindo aí. O que que eu pensei? A gente podia bater um papo inicialmente e depois abrir para perguntas, ou você acha que deixa rolando? O que que você acha melhor? Sim, sim, podemos começar com uma introdução e depois a gente abre para perguntas. Eu gosto desse modelo que quem fazia assim era o Dr. Flávio Gicovati, né? No Hum, divã do Gicovati, ele sempre introduzia o tema, ele falava durante 20 minutos e depois ele abria para 5 perguntas do público que estava lá. E por muito tempo eu frequentei lá o teatro aqui no Conjunto Nacional para ver esse mestre, né? Ele tinha uma habilidade de falar com o público, com temas, né? Que hoje a gente vê o Cortella, Karnal, né? Ver essas pessoas que falam, bom, um dia eu chego lá. Esses mestres, né? Mas vamos aqui para o nosso bate-papo entre amigos, com certeza vai ser uma gostosura. Exato. Então eu vou, gente, pedir licença a vocês, tá? A gente vai desativar um pouquinho os comentários, só para a gente poder estar junto aqui do Renê com mais qualidade, né? Então, Renê, eu quero te pedir para começar se apresentando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, sua caminhada, mas também que você comente um pouquinho da sua experiência clínica no atendimento a esse tipo de questão, né, de valorização da vida. Quero te ouvir um pouco, por favor, se apresente. Meu nome é René Schubert, eu sou psicólogo, psicanalista, e assim como a Daniela, sou facilitador também, né, de processos. Né? A gente pode falar de constelações familiares, consultoria sistêmica, palestras e assim por diante. Né? Essa é uma temática muito cara, né, no Setembro Amarelo. Logicamente, não é para a gente falar disso apenas no Setembro Amarelo, mas a gente fixa mais. Né? Eu acredito que é uma temática que é constante na clínica, no trabalho terapêutico, no trabalho com outro ser humano, e não é exclusiva do psicólogo, do agente de saúde. Eu acredito que professores, pessoas que têm um contato com o público acabam tendo acesso a isso, tendo experiências com isso. E a gente fala do mês de Setembro Amarelo, do mês de conscientização do suicídio. Né? Muitas pessoas usam o termo combate ao suicídio. E aqui eu vou fazer uma provocação. Madre Teresa de Calcutá uma vez foi convidado, né, a participar de uma passeata contra a guerra. E ela falou que ela não ia participar. As pessoas falam, mas você é uma pacifista? Né? Por que você não vai participar? Ela falou, se vocês fizerem uma passeata pela paz, eu sigo com vocês. Nós não combatemos o suicídio porque o suicídio ele é um movimento. Né? E é um movimento intimamente ligado a uma família. Ele está inserido dentro daquela família. Nós precisamos tomar consciência disso que está acontecendo. Então falamos de prevenção ao suicídio, de consciência do suicídio, e também, né, nós temos uma colega brasileira que trabalha bastante nessa temática, a Uhum. pós-venção, né, quer dizer, como trabalhar com famílias que tiveram, né, casos de perdas, né, de suicídios intrafamiliares, como é que fica essa estrutura após este evento. Né? Então, num consultório de psicologia, a gente trabalha com os dois casos, tanto a conscientização, a prevenção, como também
como cuidar da cisão, da ferida, do trauma que ficou de uma pessoa que partiu abruptamente, né? E por motivos dos mais diversos possíveis, né? Aqui a gente não vai falar de etimologia do suicídio, até porque existe uma multifatoriedade aí, né? Mas a gente pode falar desde crises econômico-financeiras, preconceitos, dificuldades emocionais, habilidades socioemocionais, talvez precárias, né? Todos nós podemos passar por momentos na nossa vida de grande tristeza. Se essa grande tristeza vai evoluir para um quadro psicodinâmico, psicopatológico de depressão, é outra coisa. E se essa depressão for se aprofundar de moderada para severa e começarem pensamentos de finitude, de morte, né? Isso é outro momento, e em todos esses momentos é importante, às vezes, sabermos pedir ajuda ou termos a consciência dos cuidados, dos autocuidados. Por isso que eu gostei muito do tema que você propôs. Autocuidado, eu como protagonista da minha vida, né? E sim, eu pedir ajuda para Dani quando está difícil é um autocuidado, né? Porque eu percebi que sozinho eu não resolvo essa bucha. Então eu preciso de alguém que eu confie, alguém que é meu colega, alguém que é meu amigo, ou um profissional, para de repente falar, olha, essa área da minha vida tá uma bagunça, né? E eu acho que eu nunca vou conseguir resolver isso, né? E talvez falando sobre isso ajude. E as pesquisas provam isso, e talvez por isso nós falamos tanto disso em setembro, que a partir do momento que você fala sobre isso, que você é escutado sobre isso, as chances de suicídio caem até 90%. É uma estatística alta. Então, quem quiser saber mais dessas estatísticas, o site do Centro de Valorização à Vida, o CVV, tem vários artigos, né, falando desse cuidado à vida, da prevenção, dos pensamentos, dos sinais, sem falar que é uma coisa que o nosso colega Marcos Castro fala muito, né, ele já trabalhou junto ao CVV, e eu falo muito também no consultório, é um serviço 24 horas, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, a partir do telefone 188. Né? Pessoas que são treinadas para escutar, para estarem disponíveis, porque a pior situação é quando a gente está sozinho, tendo pensamentos muito difíceis, pesados, e a gente tem um impulso. Às vezes, quando a gente fala desse impulso 5 minutinhos, ele já foi embora. E a gente fala, nossa, eu não curei, mas aquela dor deu uma aliviada. E às vezes isso é a diferença entre vida e morte. Sim, sim. E assim, Renê, é tão importante isso que você está falando, porque existe o autocuidado estrutural, aquele que vai arrumar a casa, e antes de eu falar desse momento repentino, dentro desse movimento estrutural, não é vergonha para ninguém passar por profundas dores, por questões de luto, por dificuldades que todo ser humano está aqui na Terra, é terráqueo, como eu gosto de falar, vive isso, né? Então, ciclos da vida, a gente sabe que a gente tem as fases de outono, de inverno, nós também somos terra, nós também somos natureza, nós também lidamos com vida, morte, a gente já se desconectou tanto, né, desses ciclos, desse ir e vir, que é como se fosse interpretado como uma falha, como uma fraqueza, você sentir algo assim. E aí, todo o meu trabalho, toda a minha devoção é esse resgate dessa conexão com a terra, com ciclos, com a
naturalidade de sermos humanos, incomuns, imperfeitos, pessoas simples, a caminho, né? Então, eu falo assim, por mim, eu já tive momentos na minha vida, em diferentes fases, em que a gente entra num profundo desespero e, ao procurar auxílio, ao buscar ajuda, isso não é uma humilhação, isso é um protagonismo. Aqui eu preciso de apoio. E todo o trabalho terapêutico, mesmo o dos psicólogos, porque eu não sou psicóloga, então o tipo de intervenção e terapia que eu atuo, que é a constelação familiar, ela não estabelece vínculo, né? Ela estabelece uma mirada ampla que a gente vê juntos e solta, né? Já no curso existe uma continuidade, um apoio, como se fosse um treinamento online, mas também não há essa vinculação que se dá no campo terapêutico. E cada coisa tem o seu lugar, né, Renê? Cada uma dessas frentes, né, uma visão única da constelação, um treinamento, o acompanhamento com psicólogo, o acompanhamento com psiquiatra, tudo tem o seu lugar, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente. E eu falo pessoalmente, quando eu vivi essa situação, foi maravilhoso poder contar com psicólogos, poder contar com a constelação familiar. Eu também passei algum tempo com psiquiatra, quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos. 20 anos atrás, eu passei um período que eu tive síndrome do pânico, eu entrava num certo desespero. E ali quando eu busquei aquele auxílio, eu busquei para realmente ter um apoio químico enquanto eu botava a ordem na casa. E eu falo disso com muito orgulho, porque eu estava me amando ali, me autocuidando, buscando auxílio a quem tem para dar. E logo em seguida, quando eu senti que aquilo tinha se completado, eu pude sair inteira com gratidão daquele processo, né? Então, assim, eu penso que essa visão de humildade, de se sentir humano e soltar essa ideia de que é uma derrota, de que é uma falha, de que é uma fraqueza. E, assim, com as constelações depois, ao olhar esses meus momentos, Renê, eu me enchi de orgulho de mim mesma, porque eu me julgava tanto como fraca nesses momentos, mas depois eu vi, ali era onde eu estava fazendo a minha grande travessia. Ali era onde eu Uhum. estava lidando com uma noite escura, com um deserto árido, com um dragão. E ali era o lugar onde eu tenho que mais me amar e falar assim, meu Deus, ninguém sabe o que eu estou vivendo aqui. E não é ficar exaltando o sofrimento. Só uma pessoa que vive uma profunda dor sabe o que essa dor é, né? Então, não, longe de ser uma ode ao sofrimento, é um reconhecimento que ali algo grande estava acontecendo e que eu não faço a menor ideia das forças que estavam me movendo ali. E ao me abraçar naquele momento, eu pude me perdoar por ter passado por aquilo, por ter colocado as pessoas que estavam em volta em sofrimento, sabe? Então, assim, é muito importante esse processo da gente se tornar humano, se tornar humilde e reconhecer que é simplesmente uma prova, um momento delicado e que a gente precisa estar mais do que nunca com a gente, orgulhoso, bem e buscando auxílio, né? Uhum. E com relação a isso, assim, estruturalmente a longo prazo, né? E só mais um comentário do que você falou, que eu acho tão importante, foi minha última descoberta nesse ano, que é essa coisa do repentino. Quem me deu essa chave foi o nosso amigo Tônio Luna. Não sei nem se ele está assistindo a gente. Inclusive, pessoal, eu acho que dá para registrar perguntas aqui nessa interrogaçãozinha aqui no final, sem os comentários, que depois a gente pode entrar e olhar ali.
Não sei, vamos testar. Se não der, a gente abre depois. Mas o Tônio, em momentos assim, né, de desespero, de alguma coisa que estava acontecendo, ele usa a seguinte expressão: calma, tá tudo bem, é assim mesmo. E esse é assim mesmo, porque às vezes vem uma situação delicada na família e você, né? É como. Vou trazer uma imagem aqui. Sabe quando você está na praia, que você entrou no mar, aí a onda sobe e você perde o pezinho? Você sobe, aí você fica, né? A onda baixa, Renê. Ela baixa de novo, entendeu? Ou você toma um caldo, que também pode acontecer. Tem essa também, mas assim, esperar a onda baixar e lá no meio da onda olhar para o mar e pensar, calma, é assim mesmo. E em seguida a emoção baixa, né? E você toma o pé de novo. Então é um soltar, um respirar, um deixar atravessar aquela emoção e calma. Era isso que eu queria comentar das coisas que você falou. Sim, e isso é tão importante, Dani, porque você está falando uma coisa que, de certa forma, tanto Eckhart Tolle, Thomas Huber, Stephen Hausner falam muito. Né? Quer dizer, eu conseguir, no momento do estresse, estar presente. E por que eu não consigo? Porque naquele momento eu sou tomado pelas emoções reativas. Até então, eu sempre reagia com extremo medo, extrema angústia, extrema tristeza, extrema raiva. Desespero. E talvez eu até desespero, e talvez eu até tenha aprendido isso dentro do meu sistema familiar. Eu vou dar um exemplo básico aqui, já que você trouxe uma imagem. Aquela coisa, né, da mãe, não estou colocando culpa em mãe, gente, é só um exemplo, tá? Da mãe que vê uma barata e assim, ela dá aquele berro e sobe em cima da cadeira. A criança que estava brincando lá com o Lego voou pela sala, ela olha desesperada para a mãe olha desesperada para ela, e a mãe fala, uma barata. A criança não sabe o que é a barata, mas sobe junto em cima da cadeira, né? Porque ela reagiu, né, a um perigo. Né? A gente não sabe a história da mãe, né? Mas naquele momento a gente fez um molde reativo. Né? E aí você vai perguntar para essa criança, depois quando ela tem 20, 22 anos, mas por que você tem medo de um bicho desse tamanho? Ah, não sei, mas assim, na hora que eu vejo, me vem um grito na cabeça, meus pelos ficam tudo em pé, assim, eu tenho que pular em cima de alguma coisa. Então, às vezes, a gente entra num padrão aprendido, reativo. Isso que você está falando, que o Tônio fala, no momento que eu paro, calma, é assim mesmo. E aí eu vou observando essa emoção que está passando que nem um filme na minha frente. É meu ou é de alguém? Eu tenho medo mesmo de barata. Gente, vocês sabiam que tem civilizações que comem barata, né? Não que eu sugira, mas assim, existem pessoas que têm signos diferentes para aquilo. Sim. Né? Para aranha, para escorpião, para rato. Eu não estou falando que não devemos ter cuidados, mas do cuidado virar desespero, esse é o ponto. Né? Que de alguma forma eu vazei. Ou algo em mim vazou. Muitas vezes, no trabalho terapêutico, num ambiente seguro, né, junto com uma facilitadora, junto com um psicólogo, com um coach, a gente para e pensa, mas peraí, isso aqui é meu ou isso eu aprendi? E se eu aprendi, dá para diferenciar? Dá para eu discernir o meu do outro, da outra? E aí eu vou percebendo que às vezes, muitas vezes, uma tristeza que eu tive, que eu tenho, foi aprendida, foi herdada, né? Lealdades sistêmicas,
invisíveis, né? Peguei da mamãe, peguei do papai, muitas vezes antes mesmo de estar andando por aí, de estar fora da barriga da minha mãe, eu peguei algo. Eu peguei um rápido momento, que naquela situação eu ainda não tinha habilidades cognitivas para catalogar e julgar. Né? Que isso provavelmente vai ser uma próxima live nossa, né? Sobre o ego, né? Essa instância tão preciosa de julgamento, categorização e controle. Aí que a coisa vaza demais. Eu amo esse assunto, você já sabe, né? Sim. Como boa control freak em recuperação. Sim. Não, e aí a gente vê que essas pessoas, né? A gente falou aí, Eckhart Tolle, Thomas Hübers, Tônio Luna, falam de um lugar que tem a ver também com a espiritualidade. Né? Em que sentido? Nós estamos conectados a muitos e muitas histórias. E na hora que a gente começa a perceber que estamos conectados a muitas histórias, nós reagimos a muitas coisas ao mesmo tempo. Se eu começo a nomear estes personagens da minha história, do meu contexto, do meu surrounding, ao mesmo tempo que eu não me sinto tão sozinho, eu começo a separar joio do trigo, dar o nome aos bois e percebo a força que eu recebo disso. Né? Porque o meu medo não é só meu medo. E muitas vezes esse medo tinha razão de ser. Né? O medo de rato, o medo de barata, ele tem a ver com um medo que está lá atrás, tem a ver com pandemia. Animais sujos que transmitem doenças. Não é um medo bobo, não. É que ele vaza. Ele é exagerado. Exato. Mas ele é precioso em sua sabedoria. Exato. É um animal que pode trazer problemas. Não que eu precise matar ele, mas talvez eu precise cuidar melhor, né, do meu entorno, né, fazer um autocuidado e o cuidado, né, da casa onde estão meus filhos, que brincam no chão, dos meus animais que passam por lá. Quer dizer, é uma coisa a ser levada a sério, sim. Claro. Mas se eu subir em cima da cadeira, der um grito, assustar meus filhos, provavelmente eu não estou agindo, eu estou reagindo. Eu entro numa ação desproporcional e desmedida que está conectada a esse registro anterior, né? E muitas vezes a depressão, ela também pode ser, né, um sentimento adotado, algo sistêmico e que não teve vazão, não vazou, né? Assim, mas no sentido de ficou retido, virou um trauma, congelou, né? E como fazer esse dreno organizado, né? Deixar essa carga emocional poder escorrer, né? E uma vez me veio uma outra imagem, eu trabalho muito com imagens assim, com analogias, e me vem muito assim, visualmente, as ideias, né? Então, a gente pensa, por exemplo, num congelamento, como se fosse mesmo, né, um rio que congelou ali, num trecho dele. Depois, quando ele começa a desaguar, às vezes vem, né, como uma situação um pouco mais intensa, né? E se ele encontra uma queda, uma depressão no relevo, cai ali aquela cachoeira e fica um pouquinho fechado naquele poço de água, né? Então você fica com uma impressão que aquela água ali está parada, mas é um momento ali, né, onde houve aquele desaguar daquela emoção e que a gente precisa se dar um espaço para sentir. Eu gosto muito de uma coisa que a Renata Pinotti fala sobre esses ciclos, da gente não lutar contra as fases. A mulher tem as fases da lua e tem as fases do recolhimento,
a fase da lua minguante, que é a fase da TPM, como tempo para mim, tempo para meditar. Eu tenho um espaço para sentir, né? E a minha mãe, ela sempre se refere a essa questão da depressão como depressa são. No sentido de que não é que é rápido o tempo que isso vai ser vivido, mas quanto mais você sente, você dá espaço para isso, mais facilmente essa carga emocional vai encontrar a vazão organizada, né? E se a gente fica retendo e fica, né, contendo, a impressão que eu tenho, Renê, eu não sei se é uma visão assim, eu queria muito te ouvir sobre isso, qual é a sua percepção. Eu convivi muitos anos e convivo ainda com questões de depressão na minha família, né? Pessoas que eu amo muito, pessoas perto de mim. E a impressão que eu tenho é um pouco assim, é como se fosse um sentimento que não foi vivido antes, que não foi chorado antes. De quem é esse choro, de quem é esse sentimento, né? E talvez dar lugar a isso é tudo que precisa para poder escoar, né? Queria te ouvir um pouco sobre essa percepção. Legal. Eu vou usar a sua imagem, ela é muito bonita, né? Dessa água que vem e cai, né? Ela deprime, né? Ela cai numa depressão e aparentemente o movimento cessa porque realmente, conforme ela foi caindo, ela foi mudando aquele relevo. Então ela foi ficando sem escoamento, ela ficou parada lá. A solução é o escoamento, só que naquele momento da queda, acumulou muita água lá, né? Então, existe uma imagem do Carl Gustav Jung em relação à depressão, que ele diz: a depressão é uma senhora vestida de preto que bate à porta da sua casa numa noite fria de inverno e pede para entrar. Minha sugestão é que você a convide a sentar, esquente o chá e deixe-a falar. Né? A questão é, muitas vezes, esse convite, né, já que ele é tão profundo, essa tristeza, já que é tão avassalador, e essa é a palavra, né, em inglês, overwhelming, né, é aquela coisa, eu caí da depressão e eu fiquei submerso. Eu não consigo respirar. Eu preciso dar um tempo para submergir novamente. E aí eu percebo que eu consigo boiar. Né? É a onda, né? Quando ela vem, você conseguir boiar. E o Peter Levine, ele fala isso do trauma. Né? No trauma a gente olha o episódio, a intensidade e a velocidade. Geralmente é intenso, rápido demais para ser processado naquele momento. Né? Então, por exemplo, a questão recente, né, do Talibã retomando, né, aquela região. E as pessoas fugindo desesperadas, tentando entrar no avião. Imaginem uma criança passando por aquilo. Uma criança que não sabe o que é um Talibã, uma criança que não sabe porque ela está deixando a casa dela, as coisas dela, e ela não pode chorar naquele momento. Né? Porque o pai e a mãe dela falam, não, corre, corre. Se você não correr, a gente morre aqui. Cuida da sua irmã menor, segura ela. Se você perder ela, a gente perde ela. Né? Então a gente não sabe como foi aquela situação. E o nosso corpo, ele registra muitas vezes aqui e aqui. Né? Que a gente fala que são as bases dos afetos. Né? Até na medicina tradicional chinesa, a gente tem aqui o centro das emoções, a gente tem o chakra coronário. Né? Muitos pacientes, quando falam da depressão ou da síndrome do pânico, falam de uma bola aqui, ou então de um aperto, como se tivesse, usam esse termo, uma lâmina entrando aqui.
Sim. Outros já falam de uma bola que não se desfaz. E é muito interessante que conforme a gente vai fazendo os trabalhos, né, às vezes dentro da psicoterapia a gente usa métodos como o EMDR, a hipnoterapia ou a psicanálise, né, a cura através da palavra. A pessoa vai falando que essa bola vai se dissolvendo. Ou seja, aquela água que caiu, ela começa a escoar. Só que devagar. Muito devagar. E talvez, assim como a água ela vai serpenteando, né, ela não vai reta, a água só vai reta quando o homem quer que ela vá reta. Geralmente ela serpenteia, ela vai observando o caminho, desviando de árvores, de raízes. Quando ela olha para trás, ela, a posteriori, ela começa a entender a depressão. Naquela época, aconteceu isso. Isso realmente foi muito difícil. Se eu lembro agora, me desce uma lágrima. Mas aquela angústia não está mais aqui. Então, essa é a cicatriz. Né? A cicatriz fica, só que o Freud dizia isso. Enquanto não houverem remédios, a psicanálise cura através de palavras. E não há nenhum remédio tão bom quanto boas palavras exercitadas, que nem o rio, elas fluem. Né? E Bert Hellinger dizia isso. O mesmo amor que adoece, o amor que cura, desde que haja fluxo. O amor que adoece, muitas vezes, ele é rígido e ele está interrompido. Ele não consegue, está naquele buraco lá, ele não consegue escoar. Ou está congelado no trauma. Exato. Está congelado no trauma que, de repente, em pleno congelamento, se você vai para a Europa, você consegue atravessar um rio fundo. Né? Ok, interessante, eu consigo atravessar o rio fundo. Só que, muitas vezes, aquele bioma, naquele momento, ele está morto. Né? Então, a gente tem todo um processo de fluxo, né? da vida, né? Tanto a vegetal quanto a animal, para um outro lugar, porque senão, se eles ficarem lá, eles morrem. Né? Então, todos nós temos congelamentos. E da mesma forma que nós temos esse poder, né? Porque congelar é um poder, né? Se a gente sabe usar, a gente também tem o poder do descongelamento. Isso aparece na metáfora do filme Os Incríveis. Né? Aquela menina adolescente, né? Que tem os cabelos, né? Sobre o rosto, que é tímida, e quando ela fica com vergonha, o que acontece? Ela fica invisível. Né? E ela descobre que a invisibilidade pode ser um problema, né? Porque a mãe não acha ela, o pai não acha ela, né? Ela fica perdida. Como é uma forma também dela poder, nos momentos de perigo, poder estar presente e ausente. Processar aquilo, mas sem sofrer aquele perigo. Então é uma metáfora poderosa, a mulher invisível. Sim. Né? Quando adolescente, ela não tinha controle, ela não sabia manusear esse poder. Quando ela amadurece, ela percebe que esse poder ele tem pontos positivos e pontos negativos. E aí é uma questão de administração. Né? A tristeza, ela é um sentimento essencial, ela é uma emoção essencial, todo mundo tem. E quem assistiu Divertidamente sabe que a alegria só existe graças à tristeza. Né? Então, você não pode eliminar uma emoção falando, não, eu só quero ficar com isso. Nós somos holísticos, né? Somos sistêmicos. Né? Então, cíclicos. Nós nos alimentamos dessas... Cíclicos, exato. Holísticos, sistêmicos e cíclicos. Né? Pode pôr mais palavra aí, né? Se você quer desconstruir tudo isso, você põe relativos. Não quero desconstruir tanto assim, não.
Vamos, deixa eu te perguntar, Renê, porque olha, isso que você está falando é tão importante, porque a gente volta para o começo, né? Que é essa aceitação da naturalidade desses Uhum, processos, né? E assim, como a gente luta contra o luto, nega o luto, uhum, nega a tristeza. E aí parece que ele vai ficando maior e maior e maior, como a gente vê nas frases do Jung e do Bert, que eu sempre falo, que tudo que a gente nega, exclui, vai se avolumando, vai se agigantando e acaba uhum. tomando a gente, né? Fazendo esse processo do overwhelming. Então, quando eu começo a olhar com naturalidade para essas questões e eu deixo de lutar contra elas, tudo começa a fluir melhor, como você bem disse, né? Eu preciso da tristeza, eu tenho tristeza também, faz parte da vida também. E se eu me dou espaço, hoje em dia, o Rossandro Klinger falou uma vez, e eu vou ficar triste porque eu tô triste? Não, eu vou ficar triste, eu vou sentir, eu vou deixar isso É. escorrer, isso acontecer, né? Eu simplesmente, no dia que eu não tô bem, eu não vou ficar pior porque eu não tô bem. Eu vou Uhum, ficar, eu não vou estar bem, vou ficar quieto. Tá cansado? Descansa. Tá triste? Como uhum. diz a minha mãe, chora suas preces líquidas, porque elas estão derretendo esses conteúdos, né? A gente está deixando eles escorrerem. E assim, saber pedir ajuda, porque quimicamente o corpo fica abalado. A Sim. gente sabe que se durante muito tempo a gente evita olhar e aquilo vai se avolumando, chegou no ponto que avolumou demais, é como se fizesse aquelas trilhas num gramado. E essas Uhum. trilhas, né, diante desses neurotransmissores, elas vão ficando tão marcadas que a gente até esquece como é estar bem, como é estar feliz. Então, pode ser que algumas pessoas precisem de apoio. Tem gente que faz, eu já fiz também com terapia floral, foi ótimo, com homeopatia foi ótimo, com remédio psiquiátrico e foi ótimo. Quando você toma com um profissional competente, e é maravilhoso, e você consegue restabelecer uma nova química. E tem, inclusive, Renê, eu não conheço, mas já ouvi falar que tem o uso até de algumas substâncias psicotrópicas para poder a pessoa voltar a sentir prazer, voltar a sentir alegria. Sim. Tem muitos e muitos experimentos nessa área, porque Uhum. quimicamente a pessoa pode estar precisando, né? Então, assim, a gente conseguir encontrar de novo essa conexão com essa nossa humanidade, com essa naturalidade, com os ciclos, né? Eu sinto de verdade que esse é o maior autocuidado que a gente pode ter com a gente mesmo, Uhum. que é voltar para aqui e agora, voltar para a terra, sabe? Sim. E olhar com naturalidade para as tristezas. E eu queria te perguntar, por que que o ser humano luta tanto, resiste tanto ao luto e a olhar nas constelações, por exemplo, a gente tem uma facilidade muito grande de olhar para as questões dos algozes, né? Mas é muito mais difícil olhar para a vítima dentro de nós. É Uhum. complicado, né? Você podia falar um pouco Uhum. sobre essa resistência? Sim. Quem fala bem disso é Eric Berne, né, com a questão da análise transacional, né, os estados, né, os nossos estados psíquicos, né, de pai, de adulto, de criança, criança ferida, criança livre. Uhum. E vamos falar de estados psicológicos. Né? Nós vivemos numa sociedade que dita muitas coisas. Né? E aí, numa releitura histórica, Felipe Arrier, antropólogo francês, ele fala que no Ocidente nós interditamos a morte e o luto. E aí ele fala, num primeiro momento, isso logicamente teve uma justa razão e uma justa razão positiva, né, que era a questão higiênica, né? Então, antigamente, você ficava lá com o defunto em cima da mesa de jantar por 2 semanas, né? E os processos de decomposição acontecendo e, obviamente, muitas vezes aconteciam adoecimentos, né? Então,
conforme a medicina foi evoluindo, falou, não, é preciso ter um cuidado com isso. Só que o cuidado com isso, a asepsia, ela substituiu o ritual, a ponto de encobrir o ritual. Cada vez mais fazemos menos rituais. Agora, na pandemia, com a questão do Covid, nem enterrar mais eu enterro meu ente. Como fica a despedida? Existem pessoas que precisam ver concretamente, tocar, beijar, se despedir lá. Muitas vezes eu percebo, e a gente tem alguns facilitadores que falam disso, Bert Hellinger falou muito disso, da constelação familiar como a revivência do ritual que faltou. Uhum. Do ritual necessário para aquela família, para aquele sistema como um todo. Quer dizer, o tema é meu, mas na verdade, quantos habitam em mim? Né? Quantos meus estão naquele momento chorando junto comigo, rindo junto comigo, ou sentindo raiva junto comigo, e aquilo precisa escoar, aquilo precisa se expressar. E muitas vezes, na teatralidade, na dramatização da constelação, a gente tem uma catarse, a gente tem uma reação. A gente tem aquilo que a doutora Ursula Frank falava. Finalmente, né? Finally, né? Porque aquilo estava preso há tanto tempo que eu nem me lembro. Não sei nem quem prendeu. Não sei nem quem prendeu essa manada de touros lá atrás. E agora, afinal, pisotearam todas as hortênsias. Mas, finalmente, eles estão livres. Né? E as hortênsias vão vir de novo. Né? Aquele estrago, aquela cicatriz, ela vai dar lugar ao novo. Mas enquanto ela estava presa, ela estava prendendo todos nós. Isso a gente chama psicologicamente de encrudecimento. O encrudecimento de sentimentos, de afetos, ele é uma condensação, ele é uma sobreposição de muita coisa. De tanta coisa que eu não sei nem dar o nome. Ó, Dani, eu acho que eu estou deprimido. Às vezes eu tenho raiva, às vezes eu não tenho vontade de fazer nada, às vezes eu saio correndo. Quer dizer, é tanta coisa dentro de mim e eu não consigo dar vazão a nada. Uhum. Então, muito legal essa metáfora do estar presente, né, da meditação, né, da atividade física consciente, do se permitir ir no cabeleireiro, né, e eu vou pegar uma metáfora bem feminina, ou fazer a unha, e realmente admirar a unha, o cabelo, e estar inteira lá. Eu fiz isso por mim. Uhum. Eu não fiz isso para o meu marido, eu não fiz isso para minha melhor amiga, eu fiz isso porque eu estou bonita, gostosa e vitaminada, do meu jeito. Né? E da mesma forma o homem também tem esses rituais. Né? Mas estar presente neles. Né? E quando eu estou presente no ritual, a energia escoa, a catarse acontece. O ritual que não foi possível lá atrás, de repente é possível aqui agora. Como muitas vezes acontece com os meus colegas fisioterapeutas que falam, cara, eu estava fazendo uma mobilização na coxa do indivíduo, e o indivíduo olha para mim e começa a chorar, e eu não sei o que fazer com aquilo. Eu falo, cara, procura um psicólogo, eu não sei o que aconteceu. Existe lá, naquele lugar, naquela coxa, uma lembrança, uma memória celular. E ela precisa ser contada. Ah, mas eu nem sei como. Começa. Começa falando, como tua mãe falou, chora. As lágrimas depois, elas dão lugar às palavras, mas às vezes primeiro precisam vir as lágrimas. Até que elas secam. E aí você poetiza as lágrimas, você saudade as lágrimas, você faz uma ode às lágrimas, e aí você vai tateando até encontrar seu caminho. Você pode fazer isso sozinho, né? Se bem que quando você faz isso com poesia e música, você nunca está sozinho. Não. Ou
você pode procurar alguém que possa, naquele momento, e a Dani falou uma coisa muito preciosa, bioquímica, né? Quer dizer, a bioquímica ela vai influenciar nesse movimento e muitas vezes eu vou entrar no buraco e eu não sei sair sozinho. Então eu preciso de alguém que estenda a mão, sim, e fale, aqui de cima eu vou te ajudar. E você fala, não, vem para aqui para baixo. Meu amiguinho, esse teu buraco aí é fundo. A gente pode depois falar dele, mas assim, eu vou te ajudar a sair dele. Eu não vou entrar nele, né? Porque eu tenho meus buracos também. E se eu entrar naquele buraco, eu vou entrar no meu buraco. Exato. E às vezes eu vou precisar da ajuda daquele que precisava da minha ajuda. Por isso que é tão importante que o profissional se ajude para poder ajudar, né? Porque a gente vai encontrar nossas sombras nas lágrimas dos nossos clientes. E a gente também vai encontrar alívio no sorriso dos nossos clientes, né? Uhum. E nesse sentido, Sophie Hellinger, ela muitas vezes no treinamento dela, ela fala, lächle, sorria. Ah, mas eu não quero sorrir. Sorria, porque na hora que eu faço isso, neuropsicologicamente eu estou estimulando áreas no meu cérebro que vão ativar químicas ligadas a isso. Agora, se o tempo todo eu estou na carranca, meus pensamentos vão ser carranca e eu vou ser casmurro, né? Machado de Assis descreve casmurro como um esgar, uma máscara de mau humor e tristeza. Ou seja, provavelmente os vincos para baixo, os olhos para baixo, sem exercitar isso aqui. Né? Isso a gente exercita na yoga, na dança, na atividade física, ou tomando uma cerveja com os amigos, na live, sim, exato. Toda vez que eu faço live com você, eu fico assim, sorrindo. É sempre muito bom porque você tem muito bom humor. O Rossandro também, toda vez que a gente faz live, começa uma risaiada, e isso é muito maravilhoso, porque faz parte também. Eu gosto muito dessa palavra, sabe, Renê, o também. Sim. Sabe? E não é que a gente esteja numa live sobre Setembro Amarelo, através do nosso riso, do nosso sorriso, minimizando o sofrimento das pessoas. Nós sabemos que quando estamos em sofrimento é muito difícil. Mas o que nós estamos falando é que o sorriso também é possível fazendo a travessia. E às vezes eu preciso de alguém junto na travessia. Ou eu preciso conseguir falar, eu cheguei no meu fundo, eu cheguei no meu limite, sozinho eu não consigo mais. Preciso de um remédio, preciso de uma ajuda, de uma terapêutica. E nesse sentido, o CVV fala, tá com dúvida? Tá difícil? Liga. Ah, não, mas é uma bobeirinha. Cara, se isso tá te fazendo sofrer, se isso tá te fazendo chorar, ou pior, se isso daqui tá te dando um nó que você gostaria muito de chorar, mas não consegue, não é besteira. Né? Se você fala frases do tipo, eu não aguento mais, tá muito difícil, assim eu não vou conseguir. Essas frases são perigosas. Porque como a Dani falou, essas frases elas vão me levando para uma área do cérebro, e a gente chama isso de zona vermelha. E essa zona vermelha ela vai ficando cada vez mais frequente na minha vida. Então eu vou escurecendo. Eu vou não abraçando a sombra, eu vou mergulhando na sombra cada vez mais fundo. Na psicanálise a gente tem essa metáfora. A gente mergulha no inconsciente, mas a gente volta. Porque a consciência é a que organiza tudo. O inconsciente ele é vastíssimo, misteriosíssimo e tem muita coisa perigosa lá embaixo. Eu preciso voltar. Né? Diferente do que a gente vê no Lagoa Azul, não, no Imensidão Azul, belíssimo filme, mas chega um momento onde o protagonista ele se entrega à imensidão azul.
E conforme ele desce, vai escurecendo, escurecendo. Né? Foi uma decisão dele, mas essa decisão dele, durante o filme, você vai vendo, né, como existem coisas não trabalhadas lá, não faladas. É um personagem muito silencioso, muito doído. Né? É um filme belíssimo. A estética é belíssima. Mas é um filme difícil. Né? Porque ele resolve se entregar ao imenso. Né? Então, Jacques Lacan, ele fala do suicídio de duas formas. É o único ato efetivo, porque é a única coisa que a gente sabe é a morte. Então, o suicida precipita a única certeza. Então, ele sabe a hora e o momento da morte. E uma covardia moral. Covardia moral, Lacan fala de tudo que você é em vida e todos que estão com você, dependem de você e que muitas vezes vão ficar presos no lugar onde você foi. Porque você foi e esqueceu deles. Né? Do filho, da filha, do tio, da tia, do pai, da mãe, e que vão ficar presos nesse abismo, nessa profundidade. Sim. Onde ninguém consegue ir atrás de você, mas é um abismo. E como dizia Nietzsche, cuidado quando você olha muito tempo para o abismo, porque ele olha de volta para você. Exato. E assim, para a gente só fechar, antes de abrir para as perguntas, eu vou retomar aqui enquanto você responde. Nesse caso, né, das famílias onde há essa questão, né, de alguém que realmente levou o ato efetivo a cabo, né, e realmente se matou. Como encontrar um lugar, né, não sei se é aceitação a palavra, mas de encaixe, de uma concordância, talvez, ou um respeito profundo pela decisão do outro, né? Eu sei que quem fala muito disso é a Angélica.